O verso 8. Nós estamos aqui na escola dominical com uma série Conhecendo o Novo Testamento. Nós estamos tratando aqui de forma panorâmica os livros da Bíblia. Nós estamos numa série tratando primeiramente do Novo Testamento. Iremos, a posterior, falar sobre o Velho Testamento, mas começamos pelo Novo. Já falamos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais deste livro tão precioso, tão importante para a igreja, e para a vida da igreja e para a obra missionária. Verso 8 do capítulo 1. Mas recebereis poder, tenha na tela o texto, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Que Deus nos abençoe e que esta palavra revela aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e ainda fará nesta manhã em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos por parte. O Novo Testamento, que é a base da nossa série de estudos aqui na Escola Dominical, ele possui 27 livros. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27 livros. Desses 27 livros, nós acabamos de falar dos evangelhos. Os evangelhos são basicamente 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora nós estamos entrando no único livro que nós chamamos dentro da teologia livros históricos. Só tem um livro histórico, 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos, depois de Atos dos Apóstolos, domingo que vem, nós entraremos, não mais trataremos de livros evangélicos e históricos, nós entraremos nas cartas paulinas. As cartas paulinas são especificamente 13 cartas paulinas. Se você estudar um pouquinho mais a fundo o Novo Testamento, a teologia do Novo Testamento, você vai encontrar poucos teólogos que diz que, na verdade, são 14 cartas. Por quê? Porque eles pegam Hebreus e acreditam na conta do apóstolo Paulo o livro aos Hebreus. Porém, a maioria esmagadora dos teólogos rejeitam essa ideia, não põe na conta do apóstolo Paulo o livro aos Hebreus, por N fatores. Quando nós chegarmos lá, nós vamos tratar um pouco desse assunto. E, portanto, na linha geral, são especificamente 13 livros, a saber, Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Agora nós temos, após estas cartas de Paulo, cartas paulinas, nós temos as cartas gerais, que são especificamente Hebreus, Tiago, 1 e 2 de Pedro, 1, 2 e 3 de João, e o livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. E aí nós temos o livro profético, que é apenas um, o livro de Apocalipse. Aqui nós fechamos 27 livros da Bíblia. Então nós agora saímos do Evangelho e entramos no livro histórico, para domingo que vem tratarmos das cartas paulinas. Então vamos agora entrar especificamente no livro que nós estamos propondo falar nesta manhã, que é Atos dos Apóstolos. Pode colocar aí, minha querida, o livro. Nós vamos agora ter uma visão panorâmica, porque essa é a proposta nossa. Não tem como nós nos aprofundarmos totalmente no livro numa escola bíblica dominical. Portanto, a nossa ideia aqui é trazer uma informação panorâmica, geral, para que você possa aumentar um pouquinho o seu conhecimento acerca deste livro e de todos os demais livros da Bíblia. Primeiro, olha lá. O livro de Atos, ele é o 5º livro do Novo Testamento, o quinto, vem depois de João, o 4º, 5º livro do Novo Testamento. Portanto, o 44º livro da Bíblia.
E também possui 28 capítulos, o livro de Atos. E tem 1007 versículos. O livro de Atos também possui 75 perguntas. Tem também 21 profecias do Antigo Testamento. Dessas 21 profecias aqui, muitas já se cumpriram ali, naquele episódio, naquele momento em que estava sendo feito. Olha o que diz o texto, lá na tela. 20 novas profecias que a partir de Atos elas surgem. Nós temos 949 versículos de história. Perceba vocês que são 1007 versículos. Desses 1007, 949 são assuntos históricos. 49 versículos de profecias não cumpridas. 14 versículos de profecias, isso mesmo. 49 versículos de profecias cumpridas. E 14 versículos de profecias não cumpridas. O livro de Atos, encerrando aqui essa parte inicial, é a narrativa dos primeiros atos, dos primeiros anos da igreja cristã, dos Atos dos Apóstolos. O nome sugere o quê? Uma ação dinâmica, atos. Não é apenas algo fixo, mas é Atos do Apóstolo. É interessante observar que Atos do Apóstolo não termina como termina as outras epístolas paulinas, agradecendo, encerrando. Não tem um encerramento. Por que, pastor, não tem um encerramento, uma conclusão no livro de Atos? Porque a igreja ainda continua na terra. A igreja ainda está exercendo a sua função, sua missão. Ela está agindo, muito ou pouco, mas ela está agindo. Embora seja imperfeita, ela ainda está atuando no mundo. Então são muitos atos que a igreja ainda tem praticado ao longo da história da igreja. Então nós temos aqui a perspectiva de observarmos o quê? Os primeiros anos, aonde ela começa, como começa, qual é o propósito inicial dessa igreja, qual é a visão dela de mundo, qual é a sua missão. Então, o livro de Atos é a narrativa dos primeiros, é o único livro que faz a ponte entre o Novo Testamento, o Evangelho e os livros paulinos. Muito bem. Atos dos Apóstolos, vamos ver aqui agora o autor do livro. Eu vou aqui tratar da mesma forma que eu falei de Lucas lá, porque alguns não estavam aqui no dia quando eu falei de Lucas. Lucas é o mesmo autor. O evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Esses dois livros, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, faz de Lucas o maior escritor do Novo Testamento. Embora Paulo tenha escrito 13 cartas paulinas, se você pegar todos os textos, os versículos, você vai ver que Lucas escreveu, falou mais, tratou mais de assuntos do que o próprio apóstolo Paulo. Eu não estou falando que o conteúdo de um é melhor do que o outro, é mais importante do que o outro. Toda a Bíblia é importante. Toda a Bíblia, ela está perfeitamente harmonizada dentro do plano e propósito de Deus. Lucas, o autor do livro, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, cujo nome significa luz, luminoso, brilhante. E esse homem realmente ele teve uma unção brilhante, ele foi uma luz divina para nos legar tanto Lucas, o Evangelho, como também Atos dos Apóstolos. Eu faço votos que você se interesse em ler a Bíblia, que você se interesse em conhecer mais o livro que você carrega e anda com ele, tem ele em mãos, por enquanto, né? Porque está chegando o dia que as pessoas parecem que vão até deixar a Bíblia de lado, porque agora tem um aparelho aí fantástico, né? Um aparelho dominante, né? E acaba, muitas vezes, nos privando de coisas tão importantes e essenciais no mundo espiritual. Lucas era um sírio de Antioquia. Ele, como eu repeti, pode passar aí, ele tanto é o autor do Evangelho de Lucas, como também de Atos dos Apóstolos. Sendo que, obviamente, ele escrevera Lucas primeiro e Atos depois. Nós não temos muita notícia de Lucas, ele já aparece na história da igreja e do Evangelho convertido.
Diferentemente do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, nós conseguimos compreender algumas coisas antes da conversão, durante a conversão e depois da conversão. Lucas não. Lucas aparece como muitos outros personagens bíblicos, por exemplo, Elias. Elias já aparece profetizando lá em 1 de Reis, capítulo 17. Elias, o tisbita, nós só sabemos que ele era de uma região e já começa profetizando. Qual é o passado de Elias? Não temos história acerca disso. Lucas a mesma coisa, ele já aparece crente, escrevendo e dando informações, tratando de assuntos relevantes para a vida igreja, para a vida espiritual. Muito bem, Lucas, pode passar, nós temos algumas pistas aqui. Ele como escritor não há como negar, um dos melhores escritores da Bíblia, porque era um homem intelectual. Lucas era um homem que tinha um conhecimento da ciência, era um homem que havia estudado muito naquele tempo, e ele tinha uma escrita do grego, o grego koiné, um grego polido, uma linguagem bem refinada. Então tudo aquilo que ele escrevia tinha sentido, tinha condições das pessoas ler, entender e poder observar o farto conhecimento que ele havia adquirido para poder fazer tal escrita. Segundo, nós compreendemos também Lucas como médico. O próprio apóstolo Paulo fala de Lucas como médico, e aí a gente descobre que ele é médico, porque o próprio Paulo diz em Colossenses 4, verso 14, saúda-vos Lucas, o médico amado. Por que ele fala o médico amado? Porque tinha muitos Lucas. Então eu falo assim, o Ricardo está mandando um abraço. Qual Ricardo? O Ricardo, esposo da Ana, advogado. Pronto, identificou. Ele está mandando um abraço a Lucas, Lucas em nome de Paulo. E aí, então ele fala quem é? É o Lucas, o médico amado. E ele coloca ainda essa compreensão de que era um homem com um coração enorme, né? Não era aquele médico terrível, tirano, era um cara de um coração generoso. Terceiro, nós encontramos então, portanto, Lucas. E quando você lê o Evangelho de Lucas, eu vi uma reportagem, o Globo, anteontem e ontem o jornal O Globo soltou uma matéria fantástica. Aquilo ali tem dedo de crente no meio daquele negócio, só pode. Estou falando de redatores, essas coisas, falando sobre a morte de Jesus. E aí ele fala o seguinte, se fosse hoje, Jesus seria absolvido. Então eles chegaram à conclusão, juridicamente, que houve todo um processo maquiavélico para condenar Jesus. Jesus não teve nenhum direito de defesa. Jesus ele foi condenado de uma forma assim, abrupta. Todos os princípios e leis foram quebrados para poder condená-lo. Então eles fazem, 2 páginas o jornal solta essa matéria, e depois um outro médico fala da morte de Jesus. E aí o médico fala que não tem escritor melhor na Bíblia para tratar da morte de Jesus do que o evangelista Lucas. Primeiro, um homem apaixonado por Cristo. E segundo, médico. Então a linguagem que ele traz, que ele fala da morte, é uma linguagem extremamente científica, erudita. Então, como missionário agora, ele não só foi um grande escritor, ele não só foi um médico amado, mas ele também foi um grande missionário. Acompanhou Paulo por algumas viagens missionárias, esteve com Paulo, por exemplo, naquele naufrágio, que foi dar na ilha de Malta, todo mundo tiveram que pular do navio nadando, e Deus falou, ninguém vai morrer, está lá em Atos 27, ele próprio narra, ele próprio diz, olha, nós perdemos a esperança de salvamento. Ele estava lá no navio, ele estava junto com Paulo, acompanhando Paulo nessa viagem e em outras tantas, não em todas ele esteve, mas em algumas viagens missionárias ele esteve com o apóstolo Paulo, e essa indo para Roma, e ele esteve presente. Muito bem. Resumindo, Lucas era um homem muito culto, com conhecimento não só de medicina, mas também de investigação histórica, como ninguém. E ele escreveu de uma forma apaixonante acerca do Cristo, do seu ministério, e agora ele vai tratar do ministério da igreja. Então ele viu o cumprimento da profecia, Jesus, ele escreve, embora ele não fosse discípulo de Jesus, embora ele não estivesse no meio com Jesus pessoalmente, mas ele tem as informações, ele faz um apanhado, ele traz isso à luz, e ele agora começa dentro da igreja, vendo como está o desenvolvimento da obra
do chamado da igreja. E aqui ele escreve Atos dos Apóstolos. Para quem ele escreveu? Destinatário. Ora, se ele escreveu 2 cartas, é interessante observar que ele endereça a mesma carta, o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, para a mesma pessoa que ele escreveu o Evangelho de Lucas. O seu amigo do peito, chamado Teófilo. Então ela foi escrita para um cristão, um nobre cristão. Dá a entender que o camarada era um camarada de uma postura, de um pedigree alto. Ele tem o prazer de escrever para esse camarada. Claro, essa carta não foi só para Teófilo. Ele manda para Teófilo e Teófilo espalha essas informações, faz cópia e esse negócio vaza e ganha o mundo. Tanto é que chegou até nós e está aqui na Bíblia. Então, primariamente foi escrito para o mesmo destinatário, foi para o mesmo destino que Lucas fora, para um homem chamado Teófilo, que quer dizer o homem que ama a Deus. Então era um crente zeloso, um homem que amava o Senhor e que queria crescer nas informações. Então Teófilo recebe 2 livros preciosos, escritos pelas penas de Lucas, de uma forma bem polida, bem erudita, com informações precisas, não negando absolutamente nada das informações que ele obtivera. Portanto, é um livro que de modo geral também alcança toda a igreja, porque está tratando da própria igreja. É um livro, portanto, universal, embora endereçado a uma pessoa somente. Olha comigo o Atos dos Apóstolos, para corroborar a minha fala. Lá em Lucas, no capítulo 1, ele fala que é para Teófilo, e aqui também ele fala e dá o endereço para quem ele está mandando. Olha lá. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha, Lucas, Evangelho. Até o dia que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele está falando, Timóteo, eu falei de você acerca do ministério de Jesus, agora eu vou tratar de um assunto tremendo, extraordinário. Eu estou vendo com os meus olhos o cumprimento das profecias. A igreja nasceu, o Espírito Santo desceu sobre ela, e ela começou a obra para a qual fora chamada impactar o mundo com o Evangelho de Cristo. O lugar que esta carta fora escrita, nós não temos conhecimento. Nós não temos, isso é unânime, todos os teólogos também, nós não vamos dar tiro no escuro, dizer foi em Éfeso, Tiatira, Antioquia, não. É unânime em chegar a esta conclusão. Não existe uma informação precisa aonde o livro de Atos dos Apóstolos fora escrito. Então pulemos, vamos para a data. Quando é que foi escrito? Aqui é interessante observar, porque quando você lê todo o livro de Atos dos Apóstolos, 28 capítulos, você não vê Lucas narrando a morte de Paulo, e você não vê Lucas narrando a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, por general Tito. Então, com certeza, se ele estivesse escrito depois de 70 depois de Cristo, ele teria narrado, sim, a perseguição contra os judeus, a destruição de Jerusalém e logo em seguida a morte de Paulo. E ele não faz isso, pelo contrário, o texto termina com Paulo lá na ilha de Malta, fazendo a obra do Senhor e libertando vidas, transformando vidas e cumprindo o propósito de Deus em seu ministério. Então, aproximadamente a data fica em torno de 61 depois de Cristo a 64 depois de Cristo. E toda a fala, escute isso, toda a fala de Lucas tem uma compreensão, uma abrangência histórica de um espaço de 30 depois de Cristo. Por quê? Lucas ele narra a ascensão de Jesus. Os anjos falam, por que vocês estão maravilhados? No capítulo 1. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele mesmo descerá. Então presta bem atenção. Ele pega logo depois da ressurreição de Jesus, ele passa aproximadamente 40 dias na terra, e Lucas narra justamente o momento após 40 dias que ele é levado aos céus.
Capítulo 2 já começa cumprindo-se o dia de Pentecostes, 50 dias. Ele ficou 40 dias, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E ali nasce a igreja visível, porque a igreja, na verdade, sempre esteve no coração de Deus. Mas ali, no dia do Pentecostes, ela se torna visível, ela se torna efetivamente igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali ela começa então a obra missionária. Então, ele começa lá do ano 30 e ele vai até o capítulo 28, narrando histórias que chegam ao ano 62 depois de Cristo. Então, a abrangência fica nesse espaço de tempo aí, de 30 a 62 depois de Cristo. Qual é o tema do livro? Qual é o tema do livro de Atos dos Apóstolos? A maioria dos teólogos são unânimes em dizer o seguinte, aquilo lá que eu coloquei lá, olha. O título do livro, presta bem atenção, irmão. Nenhum título dos livros da Bíblia são inspirados. O conteúdo da escrita é inspirado. Eu preciso dizer para você que nos originais escritos bíblicos, nos papiros, nos pergaminhos, por exemplo, eu pego o pergaminho de Mateus, de Atos dos Apóstolos, lá não tem capítulo e nem versículo. Capítulo e versículo fora colocado, inserido, para uma melhor compreensão, para uma rápida descoberta do texto, e também para que você pudesse ter memorização. Quando eu falo assim, Salmo 23, verso 1, o que vem logo na sua cabeça? O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Então percebam vocês, não tinha lá atrás nem capítulo e nem versículo. Isso foi inserido depois para uma melhor compreensão, fixação e estudo das Sagradas Escrituras. Então capítulos e versículos, isso não estava no original. Outra coisa, o título do livro. Os títulos foram colocados depois para que nós pudéssemos ter uma compreensão dos fatos correlatos com aquilo que está sendo tratado em cada livro, em cada epístola, em cada conteúdo escrito. Então nós temos ali Atos dos Apóstolos. É o tema do livro. Atos dos Apóstolos. Só que na verdade, o que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos é nada mais nada menos do que o ato do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo. Mas aprove alguém lá atrás colocar Atos dos Apóstolos, porque inicialmente você percebe isso aqui. Nós não podemos negar. Os apóstolos estão avançando na obediência e no poder do Espírito Santo, proclamando o Evangelho de Cristo. Entretanto, o que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo trabalhando de uma forma poderosíssima. E nós louvamos a Deus por isso, porque sem Ele nós estaríamos com as mãos e pés atados. Só para que você tenha uma ideia, o Espírito Santo é citado 50 vezes, o Espírito Santo no livro de Atos. E aí quando você lê Atos, eu coloquei aquilo ali, só para que você tenha uma compreensão. Você vê que lá em Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo que capacita os apóstolos, dirige os apóstolos, lidera os apóstolos, fala com os apóstolos e através dos apóstolos, orienta os apóstolos, aprova ou reprova os atos dos apóstolos. Então o que você vê na verdade em Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo. Ele cobrindo a igreja, orientando a igreja, dirigindo a igreja, governando a igreja. E tem que ser assim, irmãos, até o dia de hoje. Porque se nós fizermos pela força, nós vamos gerar violência. Não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso o profeta lá atrás já havia dito, profetizado há muito tempo. Eu vou passar agora para o esboço. Eu sempre trago um esboço, repito, como sempre falo, você vai encontrar N modelos de esboço. Tem uns que são extremamente exaustivos, para aqueles que querem se aprofundar, versículo, capítulo, detalhes. Eu aqui trouxe aqui bem
sintético, um esboço acerca do livro de Atos, para que você tenha uma compreensão do que está acontecendo ali. Primeiro nós temos a introdução. A introdução é o próprio Lucas falando a Teófilo o que ele estava querendo, propondo fazer, como fez em Lucas, e agora ele vai fazer, trazendo os assuntos, os acontecimentos e as informações que ele necessita tomar ciência. Depois nós temos a segunda parte, o derramamento do Espírito Santo, que começa logo após as informações introdutórias, até o capítulo 2 de Atos, versículo 41. Depois nós temos o terceiro episódio, terceira divisão do livro, que é a comunidade cristã em Jerusalém. Então eles começam na obediência. Jerusalém agora começa a ser impactada pelo Evangelho de Cristo. Lembra o texto que nós lemos, Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém. Eles estão indo bem. Só que eles ficaram muito tempo em Jerusalém. Presta bem atenção. Eles obedeceram, ficaram em Jerusalém. Alguns sacerdotes começaram a se converter, judeus começaram a se converter, e a coisa ficou assim tranquila. E Deus então fez o que, irmãos? Não se assuste. Deus permitiu que eles fossem perseguidos para que a obra começasse. De fato, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Inicialmente, tem pessoas que são assim, irmãos. Deus dá uma bênção, o que ele faz? Geralmente o ser humano é assim, ele se acomoda. Tá bom demais aqui. Aí ele não busca mais, ele não ora mais. Ele orou para conseguir aquele emprego. Teve um irmão que me procurou, ele ficou desempregado. Esse homem fez campanha, esse homem não perdia um culto, esse homem clamava, esse homem buscava. Deus deu um empregão para ele, Deus foi fiel, Deus foi generoso. Esse irmão sumiu. Esse irmão está na bênção, materialmente falando. Materialmente falando, está na bênção. Mas espiritualmente, destruído. E aí, Deus de vez em quando faz um ventinho. Dá uma chacoalhadazinha para a pessoa acordar, despertar. Opa! Estou esquecendo daquele que me protege, daquele que me guarda, daquele que é o dono da provisão, que é o dono do ouro e da prata. Não é você que é o dono do seu salário. Quem é o dono do ouro e da prata? Quando a Bíblia fala assim, Deus é o dono do ouro e da prata, a gente pensa a prata lá em Ouro Preto, em Diamantina. Não, irmão, a sua prata, o seu ouro. Teve um homem que conquistou muito, está lá em Lucas 12. E aí ele falou assim, alma, folga, alegra-te, descansa, porque temos muitos víveres para muito tempo. E aí uma voz disse para ele assim, louco, essa noite você vai ser recolhido. E o que você tem, para quem será? Deus vai dar para outro, irmão. Que não semeou, não plantou e não colheu, e vai desfrutar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então quem é o dono do que? Irmão, nem o que você tem é seu, irmão. Se nós compreendêssemos isso, irmãos, nós seríamos pessoas mais dadivosas, mais generosas. Nós nos agarramos tanto com as coisas que Deus nos dá, que nós perdemos a bênção. Por quê? Porque nos tornamos pessoas totalmente dominadas por aquilo que deveríamos dominar. Nós passamos a possuir e ser possuído por aquilo que possuímos. E aqui então, nós temos o derramamento do Espírito, a comunidade cristã em Jerusalém, mas logo a seguir no capítulo 8, até o capítulo 9, verso 31, começa a perseguição. Aí, meu irmão, começou a chacoalhar o ninho. Lembra da águia? A águia faz assim, quando o filhotinho está acomodado, ela vem e chacoalha o ninho. Eles pulam igual louco, mas se eles não pularem, não sair do ninho, eles não vão aprender a voar, e aí vão morrer, porque vai ser presa fácil de uma serpente, de uma víbora, que a águia mãe sabe que pode destruí-los. Então, para alguns voar, Deus tem que jogar uma água fervendo para dar uma chacoalhada, um vento contrário para dar uma levantada boa, ok? E aí nós temos em quinto, a igreja entre os gentios. Aí ela vai, capítulo 9, verso 32, a capítulo 12, verso 25. Depois nós temos o concílio de Jerusalém, e aí as viagens missionárias, capítulo 13 de Atos até o capítulo 21, verso 16. E sétimo e último, nós temos a prisão de Paulo e o seu ministério em Roma. Termina o livro assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 31, Paulo chegando em Roma, e mais adiante ele será morto. Então,
termina sem sentido, aparentemente, o livro de Atos dos Apóstolos. Mas não é sem sentido. É porque a igreja ainda continua atuando, continua agindo, continua punjantemente fazendo a obra e a vontade do Senhor. Por isso que você está aqui. Nós ainda estamos em Atos. Nós ainda estamos trabalhando. Nós ainda estamos escrevendo a história da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Amanheceu o dia hoje triste em alguns países. Por quê? Lá no Sri Lanka, se não me falha a memória, Sri Lanka, muitas igrejas foram destruídas, explosivas. Já imaginou nós cultuando aqui, de repente chegar 3 cidadãos aqui? Eu não estou falando que foram 3, hipoteticamente. Um senta lá, o outro senta aqui, outro senta no meio. De repente explode os 3 com bomba e tudo, e nós tudo vamos para o Beleléu, vamos para o céu. Quem vai para o céu? Eu vou te contar. A gente está aqui no bem bom, irmão. Tem gente chorando. Mais de 180 pessoas morreram. Quase 500 feridas gravemente. Explosões simultâneas, hein? E hotel também. Isso por quê? Porque hoje comemora a ressurreição de Jesus. Até hoje o mundo, irmãos, quer fechar a tumba. Até hoje o mundo não quer deixar os cristãos gritar em alto e bom som: Ele vive! Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um jogador de rugby na Austrália. O cara é top lá. Jogador de rugby. Ele é o Cristiano Ronaldo em rugby. Crente. E ele escreve no Instagram dele versículos bíblicos e fala: olha, quem é adúltero, quem é efeminado, homossexual, homicida, ladrão, mentiroso, vai para o inferno. Está aqui na Bíblia. Aí o pessoal falou com ele: para de fazer isso, se você não parar, nós vamos te excluir do jogo. Ele falou assim: entre vocês e Jesus, eu fico com Jesus. Irmãos, ele jogou no lixo, para todo mundo lá de fora, ele jogou no lixo uma carreira milionária. Porque ele não arredou o pé. Eu fico com a Bíblia. Porque isso tudo aqui vai passar. O meu Jesus, não. Aquilo ali, irmão, me encheu o coração de alegria. Ainda tem gente como Paulo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Pessoas que por causa de 10 reais negam Jesus. Por muito menos. Qual é o propósito do livro? Vamos lá. Primeiro, narrar o nascimento e crescimento da igreja cristã. Lucas não escreve por escrever, ele tem propósito. Por isso que ele começa lá em Atos, trazendo o nascimento da igreja. Então ele está trazendo o quê? Uma narrativa de como a igreja nasceu e como foi o seu crescimento. Segundo, revelar a expansão triunfal do Evangelho de Cristo através da igreja no poder do Espírito Santo. Ele deixa claro que a igreja só começou começando na unção e na graça por causa do poder do Espírito Santo. Era uma promessa. Jesus falou em Lucas 24. Esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E agora ele termina Lucas, mas começa em Atos dizendo: o Espírito veio. E quem ficou? Irmãos, essa promessa foi feita a 500 pessoas. Quantas pessoas? Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá só tinha 120. 380 desistiram. 50 dias só. Foi o suficiente para revelar realmente quem quer, quem está afim, quem ama mesmo, quem está junto com o propósito. Quem é para valer. E terceiro, foi escrito para estimular os crentes. Para dizer para você e para mim, meu irmão, se você permitir que o Espírito Santo encha a sua vida, ninguém segura você. A obra de Deus será feita, o seu ministério vai romper, a graça de Deus vai fluir na tua vida. Qual era o intento de Lucas? Estimular os cristãos de todas as gerações a prosseguir na proclamação universal da palavra do Evangelho de Cristo até a volta dele para arrebatar
a sua igreja. Portanto, sinteticamente eu te digo isso aqui. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é didático. O que é didático? Ensino. É um livro que quando você lê, você aprende. É um livro didático, está ensinando a igreja a ser igreja. Segundo, ele é histórico, como já dissemos. Ele é terceiro, evangelístico. Se nós olharmos para a igreja primitiva, está aqui toda a estratégia para a evangelização. Quarto, é um livro teológico. Tem princípios da teologia aqui, de Lucas aqui, fantástica. É um livro também apologético. Por quê? Porque ele faz aqui, de uma forma bem perspicaz, defesas acerca do evangelho e da própria obra missionária, especificamente do apóstolo Paulo. E também é um livro, por que não dizer, missionário. Porque nós vamos ver aqui, somente em Lucas, as viagens missionárias que a igreja fez, começou a fazer, e de lá para cá não parou. Então, eu quero te mostrar quais são as palavras-chave. As palavras-chave, o tema Atos do Espírito Santo. As palavras-chave do livro de Atos dos Apóstolos. 3 palavrinhas-chave. A primeira é ascensão. Jesus foi assunto ao céu no capítulo 1. A segunda é descida. O Espírito Santo desce no capítulo 2. E a terceira e última é a expansão. A partir do capítulo 2, aquela igrejinha de 120 nunca mais foi a mesma. E milhões e milhões e milhares de milhares foram alcançados pelo poder do Evangelho, pela glória do Senhor, pela palavra de Deus. Atos, então, é uma sequência da vida e da obra de Cristo a partir dos Evangelhos. Características, agora sim, do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero trazer aqui algumas informações que julgo importante. São muitas informações, depois eu passo para você o conteúdo do que eu estou lhe falando. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que apresenta a história seguinte à ascensão de Cristo Jesus. Atos 1, verso 11. Os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado, Assunção, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, Atos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas de Paulo. Então, antes de nós entrarmos em Paulo, nas suas epístolas, nós precisamos conhecer o início dessa igreja. Por isso que Atos vem logo depois dos evangelhos. E quando você lê Atos dos Apóstolos, não há como negar, presta bem atenção, não é predileção, irmão. Mas quando você lê Atos dos Apóstolos, da igreja, do Espírito Santo, neste livro, você destaca, você percebe o destaque de 2 seres humanos, 2 personagens humanos em destaque. O primeiro deles é Pedro, e o segundo dele é Paulo. Repita comigo, Pedro e Paulo. Você já reparou que são 2 nomes extremamente fáceis de dar para alguém? Quem conhece Pedros aqui? Tem filho chamado Pedro, né? E Paulo, demais da conta, né? Muitos Pedros, muitos Paulos. O primeiro Pedro vai ocupar, o apóstolo Pedro, o Atos dos Apóstolos vai tratar de Pedro, não é escrito sobre Pedro, ele mostra nos atos da igreja a presença marcante do apóstolo Pedro. Ele é que prega o primeiro sermão aos judeus, após a descida do Espírito Santo. E quase 3.000 almas se convertem. Era 120, depois que ele prega já são mais de 3.000 almas. Olha que coisa tremenda. Quase 3.000 se converte, com mais 120, liquidou a fatura. Então presta bem atenção, e dali para frente Pedro está em evidência, Pedro está na frente, Pedro está dando todo o seu gás para servir a Cristo, até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Não é que ele morre ali, mas a grande verdade é que a partir do capítulo 9, surge um novo personagem que nenhum dos apóstolos imaginaria que poderia ser incluído, irmão, só Deus para olhar para Saulo de Tarso.
Por isso que eu quero te falar isso aqui, irmãos, escuta o que eu vou lhe falar. Não existe ninguém, por pior que seja, fora do alcance da graça de Deus. Não existe, irmão. Irmãos, se você me visse no mundo, você nunca imaginaria que você seria minha ovelha. Se você me visse no pecadão lá atrás, estou falando de coisa de mais de 30 anos. Se você visse aquele menino de 18 anos aprontando da forma que eu aprontava, diabolicamente, você não falaria assim, esse rapaz vai ser pastor dos meus filhos. Ninguém dava isso. Jesus pegou Saulo de Tarso e fez dele o maior missionário, o maior homem depois de Jesus no Novo Testamento. Não dá para entender, embora a gente pode tentar compreender, porque Deus é soberano, sabe o que está fazendo e sempre tem razão. Jesus andou com 12 homens. Um nós sabíamos que era do diabo, mas 12 homens. E quando ele vai escrever, ele vai dar a teologia, a espinha dorsal do cristianismo, ele não coloca na mão de nenhum dos 11, e nem de Matatias depois. Ele salva um homem que não andou com ele, não viu ele em carne e osso, e entrega para ele as maiores revelações do cristianismo. Alguns poderiam pensar assim, poxa vida, Jesus poderia... Irmãos, o nosso senso de justiça, nós seríamos unânimes, fala sério, não é verdade? Nós poderíamos falar assim, poxa vida, ele poderia ter feito isso com Pedro. Pedro andou 3 anos e meio com ele, dormiu com ele, tomou banho com ele, chorou com ele, orou com ele. Agora ele salva um cara lá na frente, que não tem nada a ver com essa turma bacana aqui. O nosso senso de justiça não é como o de Deus. E aí aparece Paulo, em Atos 9, convertido, e aí todo o restante da obra literária de Lucas, Atos 18 capítulos, 19 quase, é Paulo em evidência. É Paulo em evidência. Eu estou falando aqui de algumas características de Atos dos Apóstolos. Vou trazer aqui uma outra observação. Os atos do Espírito Santo. Como eu disse lá atrás, e reporto aqui novamente, é papel preponderante, essa aqui é uma outra ênfase, escute, do Espírito Santo como um fator motivador no progresso da mensagem do reino. Irmão, se não for o Espírito Santo, nós estamos perdidos. É Ele que move a igreja, é Ele que faz a igreja crescer, é Ele que derrama graça sobre nós, é Ele que faz você acordar de manhã para vir para a escola dominical, é Ele, meu irmão, que trabalha no nosso sentimento, nossas emoções, tentando nos levar a uma vida espiritual mais qualificada, com qualidade. Porque existem 2 leões dentro de você. Essa afirmação não é minha. A carne e o espírito. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. É uma guerra constante, irmão. Fala sério, quem aqui não acorda de manhã para a escola dominical e fala assim, ai, que vontade de ficar na cama. Eu sou o primeiro a falar. Ai, meu Deus do céu, tem que ir para a igreja. Levanta e vai. O difícil é levantar. Depois que levantou, vamos embora. Eu vi aquele Drauzio Varela, é um médico aí, famoso aí. Ele levanta 5h30 da manhã para caminhar. 5h30. 5 horas da manhã. 5h30 ele já está caminhando, lá em São Paulo. Ele falou assim, e tal, tem que caminhar, tem que caminhar. Aí no final ele fala assim, agora cá para nós. É a pior coisa do mundo é acordar 5 horas da manhã para caminhar. Sabe como é que eu faço? Quando o relógio dele toca, ele pula da cama. Ele pula, corre no banheiro e joga água na cabeça e molha tudo. Aí ele olha para o shortinho dele, está lá, o tênisinho, ainda bate aquela tristeza. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Mas aí ele vai chateado, põe o tênis, põe o short, ele ainda dentro do elevador, apertando o T. Ele está assim, eu podia voltar. Mas não, quando chega lá embaixo, que ele vê o clarão do dia, ele fala, eu tenho que ir. E vai. Quando ele dá 300 passos, meu irmão, ele já agradece a Deus porque ele foi. Porque ele foi. Deus faz assim com a gente, irmão. Deus conhece você e conhece a mim.
O Espírito Santo é que levanta a igreja, o Espírito Santo é que te levanta, é o Espírito Santo que faz você acreditar no seu casamento, acreditar na conversão dos seus filhos, na melhora do seu lar, nas bênçãos que Deus tem prometido e vai derramar sobre a sua vida, seja ela espiritual, emocional, física, material. Irmãos, dependa do Espírito Santo, irmão. Tenha comunhão com Ele, fale com Ele, ouça a voz do Espírito Santo. Sua vida vai melhorar trocentas e por trocentas vezes, para cima, para melhor. Olha Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A obra começa com o Espírito Santo e vai terminar com ele, irmão. Não foi esforço humano. O homem estava lá, Deus precisava do homem, mas Deus não depende do homem. Quem pregou para Saulo, irmão? Quem falou para Saulo, arrependa-te? Ele estava indo no caminho da Damasco, uma luz apareceu, cegou aquele homem, ele caiu do cavalo, e aí uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Eu recebi um áudio. Para mim, esse áudio é brincadeira, só pode. Mas tem uns camaradas que é meio desavisado mesmo, assim, meio bruto. Um camarada orando, falou assim: Senhor Jesus, estão roubando as vaquinhas do fulano. Mata aquela desgraça daquele ladrão e pega ele. Gente, que crente é esse, irmão? Mata ele de infarto, dá umas facadas, deixa ele tomar umas facadas. Pode parecer um absurdo que eu estou falando aqui, irmão, mas isso é oração de crente. Tem crente orando assim, pedindo para o outro morrer. Eu estou falando isso aqui, por que você está trazendo isso aqui, pastor, em Atos dos Apóstolos? Irmãos, olha para cá. Saulo era o pior homem para o evangelho. Ele procurava crente para matar. Eu imagino que devia ter alguns falando assim: Senhor Jesus, mata esse homem. Tanto é que quando Jesus Cristo fala com Ananias, o seu profeta: vá, ele está à rua direita, vai lá, fala com ele. Ele falou: mas Senhor, Ananias prega para Deus, falou: Senhor, você não está sabendo quem é esse homem não? Será que você não errou o cara não, Senhor? Pelo amor de Deus, você vai me dar, eu sou profeta, isso aí, ir lá conversar com aquele homem quer matar a gente, como é que eu vou chegar lá? Longe de mim questioná-lo, mas esse homem é complicado, ele tem carta para matar. Deus falou que ele pode ir, que eu já amancei o touro. É cordeirinho agora. Ele está até orando, está lá chorando, embriagado da minha presença. E Deus pega o pior homem para o evangelho e faz ele o melhor homem do evangelho. Outra coisa interessante que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, o cumprimento do ID, Atos 1, verso 8. Coloca para mim, meu filho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, diga Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. É interessante você ver, irmão, em 28 capítulos, pela graça, misericórdia e perseguição, toda essa dinâmica, essa abrangência geográfica aqui, ela foi concluída. Por exemplo, só para que você tenha posteriormente uma capacidade de ver isso com mais clareza. Primeiro, o evangelho em Jerusalém. Vai do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos. O evangelho está dentro dos limites de Jerusalém. Segundo, o evangelho na Judeia e Samaria, que compreende os capítulos 8 a 12 de Atos. Morre o primeiro Marte, morre Estevão, e a partir da morte de Estevão, a igreja é perseguida e Jerusalém ficou pequeno para os crentes. Então eles pocaram para a Judeia e foram para Samaria. Olha o cumprimento do evangelho. E depois do capítulo, pode colocar em terceiro lugar aí, nós temos no capítulo 3, a terceira verdade aqui é o evangelho até os confins da terra. E nesse entremeio nós temos aquele homem da Etiópia que recebe o evangelho, Cornélio na sua casa, lá em Atos 13 até Atos 10, perdão.
Quando Pedro prega na casa de Cornélio, que era um homem idólatra, morava em Cesareia, uma cidade extremamente idólatra, olha o nome, Cesareia, uma cidade devota, dedicada ao imperador César, Cesareia. E terceiro, o evangelho até os confins da terra. Quando você pega o capítulo 13, o início das viagens missionárias, o mundo daquela época, irmãos, presta bem atenção, o mundo antigo, não estou falando do mundo moderno, atual. O mundo antigo daquela época, eles conseguiram impactar com o evangelho de Cristo. A facilidade era que o império era romano, a língua era única, o grego, não era o latim, embora os romanos politicamente dominavam, a língua não era prevalecente, o latim era o grego. Então, todo mundo daquela época fora conquistada pelo evangelho, conheceu o evangelho de Cristo. Não quer dizer que todo mundo converteu, mas o evangelho foi pregado a todas as nações daquele tempo. E aí nós vamos encontrar então uma outra verdade, olha para cá. Para ser Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, você pode pensar assim, não, pastor, foi numa lambida, né? Foi, não, meu filho, o negócio foi debaixo de perseguição terrível, você não tem noção. Eu vou trazer aqui uma outra observação que eu quero concluir aqui com você. Oposição e crescimento da igreja. Essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela sofreu tanto oposição do lado de dentro, interna, quanto do lado de fora, externa. Então presta bem atenção, irmão. A igreja em Atos dos Apóstolos, embora o Espírito Santo havia descido sobre ela, era uma igreja imperfeita, feita de gente. Aonde tem gente, tem problema. Lidar com o ser humano não é fácil. E nem sempre, irmãos, a democracia, ela pode ser algo prevalecente dentro de uma igreja. Se eu perguntasse aqui, irmão, com que cor nós devemos pintar a igreja? Com certeza, um vai levantar e falar assim, amarelo, o outro roxo, o outro lilás, o outro rosa-choque, o outro preto, o outro... Aí o que acontece? Você faz uma pesquisa dessa, no final, uma cor vai prevalecer. Os demais vão ficar chateados. Poxa vida, eu falei que o pastor vai pintar de preto, ele não pintou de branco. Então tem certas coisas, por exemplo, dentro de um lar, a democracia dentro do lar, nós temos que tomar cuidado. Hoje existem famílias democráticas. É a maioria que decide. E aí o pai e a mãe, e nós estamos vendo os filhos decidindo em detrimento dos pais. Os pais estão fazendo o que os filhos querem. Os pais não estão vendo agora o mal que está fazendo. Eu não estou falando que você não pode, não deve fazer algo que seu filho quer. Mas você precisa tomar cuidado. Claro, irmãos, presta bem atenção. Cada faixa etária, eu não tenho tempo aqui para tratar disso. Tem a sua dinâmica de tratativa e de aplicação da disciplina, da educação. Agora, o que está acontecendo? Os pais estão perdendo as rédeas para os filhos. Os filhos estão dominando, começa a dominar desde pequeno, irmão. Outro dia eu vi uma mãe ali atrás, com o menino mamando, o menino todo troncho assim. Eu falei, irmã, misericórdia, esse menino vai voltar. Ela falou, vai nada, que se eu fizer assim, ó. Aí o menino... Aí parou. Você quer ver de novo, pastor? Espia. Eu falei, misericórdia, o menino de 3 meses mandando na mãe. Já manda na mãe. Os pais veem isso com naturalidade. Agora, se você não entender que seu filho precisa saber que quem tem autoridade lá é você, se ele descobrir que o cajadinho passou para a mão dele, você está frito. Ele vai te dominar, te oprimir. Embora diga que te ame. A Bíblia fala que a estutícia está no coração da criança e a vara da disciplina a retém. Agora, não estou falando para você pegar a vara e dar umas varadas para o seu filho de 16 anos, 18 anos. Não vai resolver. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança, no caminho. Ela tem que entender que o pai e a mãe é autoridade sobre ela. Vai fazer o que o pai quer, a mãe quer. Agora, tudo com equilíbrio. Não tem problema nenhum seu filho falar assim, ô mamãe, põe um pouquinho mais de carne. Não tem problema colocar um pouquinho mais de carne. Não tem problema colocar um pouquinho mais do leite. Não é opressão. Mas se você não criar o filho com limitação, amanhã esse filho
vai te dar dor de cabeça. Muito bem, olha lá. Oposição interna. Vamos entrar aqui nas oposições que a igreja enfrentou. Coloca para mim aí, meu filho. Isso tudo aqui eu posso passar para você pelo WhatsApp, viu, irmão? Pode passar. Há duas formas de oposição à igreja: perseguições interna e externa. Deixa eu trazer aqui para vocês algumas perseguições que ela enfrentou internamente. A primeira que começa em pleno avivamento, o texto é Atos 5, de 1 a 14. O que aconteceu? A mentira de Ananias e Safira. Irmãos, e eles morreram no mesmo dia, no espaço de 3 horas. Quem conhece essa história? Está na Bíblia. O que aconteceu com a morte de Ananias e Safira? A igreja cresceu. Bateu um tempo. Irmãos, a gente quer avivamento. Agora, avivamento, irmãos, se você não levar Deus a sério no avivamento, o prejuízo é grande. Presta atenção. Uma mentira, irmão. Você pensa assim, poxa vida, uma mentira. Fala sério, quem nunca mentiu aqui? Se falar que nunca mentiu, está mentindo. Às vezes mente para um filho, mente para empregado, mente para as pessoas, às vezes até para o pastor. Olha só, segundo, vira aí. Atos 10, de 1 a 48. O que aconteceu lá? Pedro oferece resistência à pregação do evangelho aos gentios. Dentro da igreja, irmãos, é como se nós falássemos assim, irmãos, vamos pregar lá em Alpercata, não Alpercata, eu não vou não. Mas por que, Pedro? Por que, Pedro? Não, porque aquele povo lá não vale nada, é gentil. Aí Deus deu uma visão para Pedro de um lençol cheio de répteis, de animais, não sei o que, quadrúpede, toicinho, bacon, hein? Linguicinha de porco, lombinho defumado. Pedro olhou e repreendeu, está amarrado. Deus falou, mata e come. Ele, não come porque eu sou judeu. Ele falou, não chamas tu imundo aquilo que eu santifiquei. 3 vezes Deus teve que falar com Pedro, até ele descer na casa de Cornélio, Atos 10. Quando ele chega lá, ele ainda chega empafioso. Ele chega e fala assim, irmãos, só estou aqui porque Deus mandou, hein? Que fique bem claro, se fosse o Pedrão, não vinha. Só estou aqui porque Deus mandou. Aí ele começa a falar de Jesus. Na metade da pregação, irmão, o Espírito Santo de Deus cai no povo. Deus não esperou Pedro terminar o sermão dele, porque Pedro poderia, às vezes, isso é pensamento meu, lá no final esculhambar o negócio. Na metade do sermão, o Espírito Santo tomou o povo, o fogo caiu, e aí quem estava com Pedro falou assim, Pedro, meu filho, o que aconteceu lá com nós, aconteceu aqui com eles também. Nós não tem como negar água para esse povo, nós vamos ter que batizar esse povo. E batizou aquele povo. Pedro foi, irmãos, a porta da salvação. A chave. Ele abriu a porta para os judeus, Atos 2. Ele abriu a porta para os gentios, Atos 10. Quando ele faz isso em Atos 10, Deus tira ele de cena e coloca Paulo. Outra cabeça, outra visão, outra percepção de mundo. Outra revelação de Deus. Deus não dá tudo. Repita comigo, Deus não dá tudo para um homem só. Amém? Eu preciso do pastor Éder, o pastor Éder precisa de mim, nós precisamos do pastor Ricardo, nós precisamos de você, você precisa de mim. Um precisa do outro. Porque Deus não dá tudo para um homem só. É por isso que eu preciso da Márcia. Eu não tenho tudo. Se eu tivesse tudo, não precisava dela. E ela precisa de mim. Porque ela sem mim, nada pode fazer. É maravilha. É domingo da ressurreição, Morena. Ninguém detém. Lá vai pegar fogo. No que resultou? Não. Nós vamos comemorar a vitória da cruz. Pedro é convencido. E os gentios creem na mensagem do evangelho. Olha outro texto de perseguição interna. Coloca aí, Atos 11, de 1 a 18. A igreja oferece resistência. Agora aqui em Atos 11 é um problema terrível. O que é? A circuncisão. O que acontece? O menino judeu, ele é circuncidado. Um corte no prepúcio do pênis dele. E então ele tem a sua fimose. Uma operação de fimose. Todo menino judeu é circuncidado. Como é que faz agora com os gentios? Aí então começou uma discussão. Tudo bem, os gentios vêm, mas vai ter que circuncidar todo mundo. Aí, meu irmão, o caldo começa a entornar dentro. Aí é uma questão teológica. Lembra que eu falei questão teológica? Aí é uma questão teológica. Até que Barnabé e Paulo chegam e falam assim, não, senhor,
O evangelho não é judaísmo melhorado. Irmão, põe sentido no que eu estou te falando aqui. Nós não somos judeus, amém? Por isso que você não vai ver uma igreja genuinamente evangélica fazendo festa judaica. O Hanukkah, tabernáculo, nada contra, irmão. Qualquer igreja que faz aí, amém. Eu não estou falando que ela deixou de ser evangélica por isso. É uma falta de informação ou uma distorção da informação bíblica. O evangelho não tem nada a ver com judaísmo. Nada a ver. E o judaísmo não tem nada a ver com o evangelho. Jesus trouxe uma revelação nova. Embora sendo judeu, o evangelho, irmãos, é para a humanidade. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não tem um versículo na Bíblia nos mandando guardar preceitos, mandamentos, valores judaicos. Um novo mandamento vos dou. No que resultou, a igreja é convencida e muitos gentios creem na mensagem do evangelho. Agora, Atos 15, pode passar? Do verso 1 a 15. Controvérsia em relação à doutrina, também a circuncisão. Foi duro esse negócio. No que resultou, após a resolução do problema, Paulo e Barnabé voltam a pregar o evangelho e a igreja continua a crescer. Agora, Atos 15, verso 36 e a 41. Vem o quê? Problema interno, discussão entre Paulo e Barnabé. Dois líderes que se desentendem. Dois líderes que se desentendem. Tiveram problemas, por quê? Porque um queria levar João Marcos, e o outro não queria levar João Marcos. E aí, no que resultou, o evangelho recebe duas frentes missionárias. Eles se separam, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para outro, com seus respectivos companheiros de viagem missionária. Agora eu vou apresentar para vocês as perseguições externas. Rapidamente, texto de Atos 4, verso 1 a 4. O que aconteceu? Pedro e João são presos. Irmão, o evangelho foi, mas não foi de graça, não foi tranquilo e sossegado. No que resultou, a igreja cresce ainda mais. Eles são presos e o evangelho cresce ainda mais. Atos 5, 17 a 42. O que acontece? Os apóstolos são presos. No que resultou, os apóstolos são libertos e continuam pregando o evangelho. Atos 6, ao capítulo 8 e 11, 19 a 26. O que aconteceu? As perseguições continuaram. E no que resultou, a igreja se espalha e continua a pregar. Agora outro texto, Atos 9, de capítulo 9, verso 1 a 22. O que aconteceu? A igreja é perseguida por Saulo. No que resultou, Saulo se converte, é vocacionado ao apóstolo de Cristo e a igreja cresce. Atos 9, 23 a 31. O que acontece? Isso mesmo, Paulo é perseguido pelos judeus, agora convertido, deixou de ser Saulo e agora passou a Paulo. No que resultou? Paulo continua anunciando a mensagem de Cristo e a igreja cresce. Atos 12, verso 1 a 24, o que aconteceu? Herodes persegue intensamente a igreja, Tiago é morto e Pedro é preso e logo adiante ele será liberto. E foi o que resultou. Ele é liberto e Herodes foi consumido por vermes e morreu. E a igreja continuava a crescer. Atos 13, do verso 1 ao verso 12. O que aconteceu? Elimas se opõe ao evangelho. Isso aqui era um homem que trabalhava com metais e fazia deuses, fazia imagens de escultura. Então, obviamente, na conversão dos pagãos ao evangelho, o lucro dele diminuía. Quem mexe com imagem de escultura, o país agora todo é evangélico, digamos assim, acabou com as imagens de escultura, quebrou as lojas, quebrou as fábricas. E esse Elimas se enfureceu. E aí Paulo, na frente de todo mundo, ele libera uma palavra e esse homem fica cego. Diante de todos, e estava lá o procônsul, Sérgio Paulo, e ele, a partir desse movimento, ele crê no evangelho. E também temos Atos 13, verso 44 a 52, o que acontece aqui? Os judeus perseguem Paulo e Barnabé. Não foi fácil, para onde esse povo passava, por onde eles iam, a perseguição era ferrenha. No que resultou, o evangelho foi anunciado aos gentios.
Atos 14, verso 1 a 7, o que aconteceu? Paulo e Barnabé são perseguidos em Icônio. No que resultou, a mensagem é confirmada com sinais e prodígios. Atos 15, verso 6 a 28, o que aconteceu? Paulo é apedrejado. No que resultou, Paulo se levanta e continua a pregar a mensagem de Cristo. Atos 16, verso 16 a 40, o que acontece aqui? Paulo e Silas são açoitados em praças públicas e presos. No que resultou, Paulo e Silas são libertos, o carcereiro se converte e o evangelho prossegue em pujança, em graça, em autoridade. Atos 17, do verso 1 a 15, o que acontece aqui? Paulo e Silas são perseguidos em Tessalônica e também em Bereia. No que resultou, muitos ouviram o evangelho e creram na mensagem do evangelho. Atos 18, 1 a 17, o que aconteceu aqui? Oposição, blasfêmia e perseguição aos discípulos. No que resultou, o Senhor promete que muitos se converteriam e Gálio, procônsul de Acaia, não declara ali o cristianismo ilegal na nação, no reino. Atos 19, verso 1 a 20, os judeus se opõem tentando imitar as obras do Espírito Santo. Os filhos de Seva, vocês devem ter lembrado aí? Eles oraram para que o demônio saísse de um camarada a quem Paulo e Jesus pregam. No que resultou, os judeus foram castigados e a igreja continuava crescendo. Atos 19, verso 21 a 40, o que aconteceu? Demétrio, ourives de prata, excita a multidão de idólatras contra os cristãos. No que resultou, os discípulos não se intimidam e a mensagem chega à Macedônia e à Grécia. Atos 20, verso 1 a 5, o que aconteceu? Mais conspirações dos judeus. No que resultou, o evangelho volta para a Macedônia. Atos 21, 27 até capítulo 26 a 16. O que acontece aqui? Paulo é preso e é enviado para Roma. No que resultou, Paulo continua a pregar intensamente a mensagem, mesmo em Roma. Atos 28, verso 11 a 31, Paulo fica preso por 2 anos. E no que resultou, Paulo prega na prisão domiciliar e a mensagem continua a ser difundida. Aleluia. Não foi fácil, perseguição houve, interna e externa, mas o evangelho chegou até nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu termino só te mostrando isso aqui para nós podermos orar. As viagens missionárias de Paulo. Não vou ter tempo aqui, mas eu quero trazer aqui. A primeira viagem dele está lá circunscrita em Atos 12, capítulo 25. Pode colocar aí, filho? A primeira viagem. Atos 12 até Atos 14, verso 28. Qual foi o ano? Foi entre 46 a 48 depois de Cristo. A equipe dessa viagem foi Paulo, Barnabé e João Marcos, que é o autor do livro de Marcos, que volta, abandona a viagem antes de concluir a missão. O itinerário são essas cidades que estão ali: Antioquia, Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Pisídia, Panfilha, Perge e a Itália. A segunda viagem, Atos 15, verso 36 a 18, 22, que foi do ano 50 a 53 depois de Cristo. A equipe foi Paulo e Barnabé se desentendem, Barnabé e João Marcos vão para Chipre, Paulo e Silas, como companheiro missionário, vão para uma região de Filipos, começando a viagem naquela região. Terceira viagem missionária de Paulo, Atos 18, do verso 23 a capítulo 21, ao verso 14, a data compreende de 53 a 57 depois de Cristo. E aqui Paulo, ele vai com Timóteo e outros vão se juntando a ele, Erasto, Sópatro, Aristarco, Segundo e Gaio. E ali alguns livros foram escritos nesta terceira viagem. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, e foi preso. E aqui temos também um itinerário, depois eu mando para você e você termina de ver isso aí. E findando aqui a viagem de Paulo a Roma através de Jerusalém. Ele teve 3 viagens missionárias e uma 4ª viagem ele faz, agora não por livre e espontânea vontade. As 3 primeiras sim, a 4ª foi porque ele foi preso e ele está sendo enviado a Roma. Vai de Atos capítulo 21, verso 15 e capítulo 28, verso 31. A data de 62 a 66 depois de Cristo. Aqui ele escreve, nessa última viagem, ele escreve 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. E morre Paulo entre 67 a 68 depois de Cristo. Olha para cá, irmãos. Nós ainda estamos debaixo da direção e do governo do Espírito Santo. Amém, irmão? Essa igreja aqui, ela tem que ser, ela precisa ser, ela necessita ser, e não só essa,
todas as igrejas evangélicas no mundo precisa depender, ser dirigida, governada e se mover no poder do Espírito Santo. Você ainda, eu falei aqui de dois grandes homens em Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo. Agora olha para cá, irmãos. Deus agora tem milhares e milhares, milhões e milhões de Paulos e Pedros espalhados pela face da terra. Deus espera que você, olhe para cá, eu termino. Deus espera que você e eu sejamos testemunhas vivas, poderosas, firmes e perseverantes na pronunciar e na vida cristã e no testemunho do Evangelho. Olha para cá, irmão, eu termino minha fala aqui, mas escute o que eu vou lhe dizer. Deus espera que você seja uma bênção por onde você passar, amém? Deus espera que você dê fruto, amém? Deus espera que o Evangelho flua através de ti, amém? Então permita que o Espírito Santo te use para que vidas sejam alcançadas, abençoadas pelo poder de Deus. Pode tirar aí, meu irmão. Feche os seus olhos, vamos ficar em pé, todo mundo em pé. Eu quero orar por você.